A reapresentação dos jogadores do Internacional após a goleada contra a equipe do Atlético Mineiro tem o início da dúvida, porque Mano Menezes tem 3 opções para uma posição do time titular que enfrenta o Melgar na próxima quinta pela Copa Sul-Americana. O treinamento desta segunda-feira apresentou alguns indicativos e teve um destaque individual dos 2 jogadores que estão retornando de lesão. E um bastidor bem interessante que eu relato aqui nesse vídeo. No mercado de transferências, o Inter está liberando Matheus Cadorini, não conseguiu liberar Gustavo Maia e está prestes a anunciar um novo zagueiro, em um dia onde a gente falou sobre a busca do Inter por um lateral esquerdo, a possibilidade de subir um jovem das categorias de base e sobre a sondagem que existiu por Luizito Soares. Esse é o Diário do Inter KTO, de segunda-feira, 1º de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo desta segunda-feira, tá? Eu começo falando sobre o treinamento na manhã dessa segunda-feira que aconteceu no CT Parque Gigante. Foi o primeiro treino após a vitória sobre o Galo Mineiro, mas foi um treino muito importante porque já começou a preparação para enfrentar a equipe do Melgar na quinta pela Copa Sul-Americana. E, obviamente, 2 destaques nesse treinamento. Os jogadores que atuaram contra o Atlético Mineiro fizeram uma volta no gramado, só correram, um trabalho regenerativo, é claro. Os jogadores que não atuaram contra o Atlético Mineiro fizeram um treinamento coletivo. E aí, Brian Romero esteve nesse treinamento coletivo. Alan Patrick teve nesse treinamento coletivo, Taison teve nesse treinamento coletivo. E aí, senhores, está aberta a briga por uma vaga no setor do meio-campo do Internacional. Alan Patrick, Taison e Maurício brigam por essa vaga. O Maurício arrebentou no jogo contra o Galo, fez 2 gols, um dos melhores jogadores em campo. Alan Patrick e Taison voltando de lesão a partir de agora. E o relato do desempenho do Taison e do Alan Patrick nesse treinamento de segunda-feira chama a atenção. O Alan Patrick dominou a atividade. É impressionante como ele encontra espaços em lugares onde, logicamente, não existe. O Alan Patrick foi o melhor jogador de destaque do Inter na atividade, com muita qualidade técnica, com passes precisos, protegendo bem a bola. E o Taison, que jogou no outro time desse treinamento em campo reduzido, onde não havia muito bem a definição, porque não eram 11 para cada lado, era um trabalho menor. O Taison não ficou para trás, batendo de longe, indo para o drible, tendo velocidade, foi muito bem no treino também. Enquanto isso, o Maurício ficou no banco de reservas, assistindo ao treino e conversando com o Mano Menezes. Isso aconteceu por bastante tempo. A gente até brincou, acompanhando o treino, e eu relatei isso na Rádio Bandeirantes, que se o Maurício fosse esperto, ele conversava com o Mano para o Mano não olhar para o campo, porque no campo o Alan Patrick e o Taison estavam arrebentando com o treinamento. Essa é a grande dúvida do Mano Menezes para o jogo de quinta contra a equipe do Melgar. Indo para o mercado de transferências, a gente tem a atualização do Igor Gomes, tá? Zagueiro que passou por exames médicos e os primeiros indicativos dos exames médicos, o que deve ser confirmado ao longo dessa terça-feira, são positivos. O Inter deve anunciar a contratação desse jogador. Ele passou nos exames, pelo que relatou o William Thomas, que conversou com a imprensa depois da apresentação do Everton. Então o Inter deverá assinar um contrato em definitivo, está executando esse contrato agora com o jogador e anunciar o atleta que, de acordo com a direção, e se toma muito cuidado para isso, é um jogador para grupo. Não chega para ser titular, não chega para disputar posição com o Vitão, com o mercado. É um jogador para grupo, até porque tem 21 anos de idade apenas, tem muito para ser desenvolvido ainda no Internacional. A gente teve nessa segunda-feira a apresentação do Everton, lateral direito que já havia quase estreado no domingo contra o Atlético Mineiro, ele estava no banco de reservas. E eu tenho um relato para fazer sobre o Everton, tá? Depois do treino, ele ficou ali treinando finalizações com o Tauolara, com o Taison, com o Estevão, e ele teve o melhor aproveitamento, o cara bate bem na bola, o cara tem intimidade com a bola, mostrou qualidade técnica. Obviamente que vai ter que mostrar mais do que isso também nos jogos. Na entrevista coletiva de apresentação ele falou sobre
o fato de não ter ido tão bem assim no Vasco da Gama, o fato de conhecer o Mano Menezes e confiar na possibilidade do Mano Menezes recuperar o futebol dele, por isso é muito importante a vinda dele para o Internacional, um empréstimo até o fim do ano que vem, o Everton sendo o jogador do Internacional e já apresentado. Outras movimentações de mercado, tá? Matheus Cadorini está indo para o Atlético Goianiense. Eu falei sobre isso em um vídeo hoje pela manhã, mas só para trazer mais detalhes, tá? Ele está indo por empréstimo para o Atlético Goianiense. Obviamente, um jogador que perdeu muito espaço, principalmente com a chegada do Mikael e também do Brian Romero, jogadores que estão à frente do Matheus Cadorini no elenco do Internacional. Coloca o alemão, coloca o David, o Matheus Cadorini é uma quinta opção. Então o Inter estava já procurando um novo clube para o Matheus Cadorini. Encontrou o Atlético Goianiense. A direção do clube confirma que estão conversando e essa negociação deve evoluir para o Matheus Cadorini jogar no Dragão de Goiás. A gente teve hoje também a confirmação através do Vasco da Gama de que o negócio pelo Gustavo Maia melou. Gustavo Maia estava indo por empréstimo para o Vasco. Paulo Vitor já foi anunciado por lá, empréstimo até julho de 2023 do lateral esquerdo. Gustavo Maia, não. O Gustavo Maia é um jogador que estava com negociações avançadas, mas acabou se freando porque o Barcelona não aceitou um termo da negociação. Hoje, inclusive, a gente flagrou pela manhã o Gustavo Maia se despedindo dos funcionários no CT Parque Gigante. E aí se questionou, tá indo embora para onde? Ele, não tá fechado ainda. Melou com o Vasco da Gama. Eu não sei se ele vai se reapresentar para treinar com o grupo nessa terça-feira, que é o último treino antes de enfrentar o Melgar. Vamos ver o que o Internacional vai fazer com esse atleta. Hoje pela manhã, na segunda-feira pela manhã, eu publiquei um vídeo falando sobre Luis Soares. Eu trouxe a informação do Matheus Cadorini nesse vídeo, mas eu contei a história que eu apurei na zona mista do Beira-Rio sobre o interesse do Inter pelo Luisito Soares. O presidente Alessandro Barcelos havia dado uma pista na entrevista coletiva. Torcedor reclama, diz que a direção está dormindo, não tem nenhum jogador que a gente não tenha buscado informações. E eu questionei, buscaram informações sobre o Soares? Sim, e tiveram informações sobre o Soares. E eu falo sobre essas informações aqui, dá uma olhada nesse vídeo. Também falei hoje à tarde sobre Rangel, lateral esquerdo de 18 anos de idade, do Sub-20 do Internacional, que foi citado pelo presidente Alessandro Barcelos na entrevista coletiva. E pode ganhar oportunidades, deve ganhar oportunidades, de acordo com o presidente, no elenco do Inter em um futuro próximo. Ele foi formado no Atlético Paranaense, o início da formação dele no Atlético Paranaense chegou no início do ano passado, aqui no Internacional, é titular do time Sub-20 e é o lateral esquerdo abaixo hoje do Tabolara na hierarquia do Inter. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente já tem jogo grande pela Libertadores da América nessa terça-feira. Corinthians e Flamengo. Odd do Corinthians 3.3, odd do empate 3.2, odd do Flamengo 2.3. Bom jogo. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Não esquece de te inscrever e de participar do grupo do ADUPLA no Telegram, dicas diárias de apostas, brindes como esse boné aqui do ADUPLA, camisetas, free bets, ingressos, além dos grupos de debate do ADUPLA comigo e com o Matheus Dávila. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!